importantes que nós podemos deixar para aqueles que perderem o rapto é de importância vital. Você já pensou que esta gravação, ao ser ouvida depois do rapto, poderá trazer salvação para aqueles que ficarem? Quando já não houver mais ninguém para lhes ensinar o que fazer e para lhes dizer por que isto aconteceu, então entendamos todos nós, o corpo de Cristo e aqueles que ficarem depois do rapto. O arrebatamento é uma realidade das Escrituras Sagradas. E na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16 está dito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Digo aos salvos que irão subir e aos que ficarem que o arrebatamento é uma coisa que já aconteceu antes. O primeiro arrebatamento foi o de Enoque no livro de Gênesis. E o que significa arrebatamento ou rapto? Na verdade, estas palavras não existem na Bíblia, mas existe o significado delas. Ser arrebatado significa ser removido, ser tirado da terra e levado para o céu, literalmente pelo poder de Deus. O segundo arrebatamento é o de Elias, e ele não foi raptado num piscar de olhos, pois Eliseu viu-o subir, mas ele foi levado. Isto é arrebatamento. O terceiro que conhecemos nas Escrituras é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Depois da manhã da ressurreição, ele foi arrebatado aos céus e voltou à terra naquele domingo à noite e disse aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Este foi o primeiro rapto no Novo Testamento. O quarto arrebatamento está registrado em Mateus 27, onde narra que os santos da velha aliança ressuscitaram com Cristo e estiveram visitando pessoas em Jerusalém enquanto Jesus subiu ao Pai, e depois se uniram ao Senhor. O quinto rapto foi o de Paulo, apóstolo. Ele foi levado ao terceiro céu. E você pode dizer: mas ele não permaneceu lá. Porém, queridos irmãos, tendo ele permanecido lá ou não, Paulo foi arrebatado sim. Jesus também não permaneceu no céu depois da sua primeira ascensão. E quando isto aconteceu, lembram-se quando ele viu Maria Madalena e disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus? Naquela mesma noite, ele voltou e disse: todo o poder me foi dado. Isto foi um arrebatamento? Da mesma forma, aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele disse: fui levado ao terceiro céu, e vi ali coisas inefáveis que não posso falar a respeito. O sexto rapto, relatado nas Escrituras, ainda está por acontecer, aleluia, e é sobre este acontecimento que nós estaremos falando neste instante, na continuidade desta mensagem. O arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo, quando o corpo de Cristo será levado em sua totalidade para o encontro com o noivo. E o 7º rapto das Escrituras será dos 144 mil descritos no livro de Apocalipse. A Bíblia relata sobre 7 arrebatamentos, dos quais 5 já aconteceram. Portanto, 2 ainda estão por acontecer. Ó Deus, 5 arrebatamentos já aconteceram. Então, qual a razão para a dúvida sobre o assunto? Isto não é um problema para Deus. Ele já o fez 5 vezes, e eu me regozijo, porque eu serei um dos 6º arrebatados. Aleluias! E vocês? Porém, aqueles que vão ficar, não sentem alegria sobre isto como nós sentimos, porque não vão estar conosco onde estaremos. Mas eu trago boas novas.
ainda assim vai existir esperança. A Bíblia diz claramente que quando acontecer o arrebatamento, este evento será mais chocante de todos os séculos da história, será o mais dramático. Imagine como será quando milhares e milhares de pessoas desaparecerem. 1 Coríntios 15:51 diz as seguintes palavras: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Povo de Deus que me ouve, alguns de vocês não vão passar pela morte física, vocês nunca terão funeral, aleluia. Sabem, Deus arrebatou um homem recentemente e enquanto ele estava no céu, o Senhor Jesus lhe disse: eu estou voltando ainda no seu tempo de vida. E sabem qual é a idade deste homem? Ele está com 70 anos de idade. Alguns de vocês que já estão com 50 anos não terão um funeral. Na verdade, muitos de nós não seremos velados num serviço de funeral, porque o texto diz: nem todos dormiremos. Que quer dizer, uns morrerão, mas outros não. Glórias a Deus. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, da última trombeta, pode ser que você esteja tomando seu café da manhã, ou talvez você esteja na escola, quem sabe na igreja, num domingo de escola dominical, ou na praia, em um sábado, ou talvez andando pelas ruas, e no momento, num abrir e fechar de olhos, pronto, já aconteceu, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, o texto quer dizer exatamente o que está escrito. Vocês têm consciência que este será o dia em que os jornais vão usar todos os seus recursos para imprimir com inigualável destaque esta notícia? Lembram-se quando as guerras dos anos 40 chegaram ao fim, as grandes letras vermelhas anunciando o fato? Pois eles dizem que o maior trabalho ao ser realizado pela imprensa será o relato da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. As maiores letras que as empresas têm reservado são para a segunda volta do Senhor. Se você estiver aqui quando a imprensa usar estas grandes letras vermelhas, então você saberá que a igreja amada subiu e você perdeu o maior de todos os eventos que já tomaram lugar sobre a face da terra. E então, desde já, eu lhe advirto seriamente: se você estiver aqui naqueles dias, agarre esta fita e esconda-a em lugar bem seguro. Esta informação que eu estou dando vai ser confiscada pelo anticristo. Qualquer pessoa que for pega com esta fita, contendo esta pregação, será morta. A Bíblia diz que muitos morrerão por procurar a palavra de Deus. Por isto, eu estou avisando para aqueles que não subirem no arrebatamento: escondam esta fita. Não permitam que ninguém saiba que vocês a possuem, a menos que vocês conheçam suficientemente bem esta pessoa para saber que é uma crente verdadeira como você. Ouça isso: aviões caindo, trens chocando-se, carros batendo uns nos outros, bebês desaparecendo, esposas sumindo, esposos desaparecendo de suas esposas, filhos desaparecidos. O que vai estar acontecendo neste mundo? Eu diria que não haverá nenhuma família americana que não perderá pelo menos um de seus membros. Simplesmente desaparecerão 8 milhões de crentes aqui na América, inseridos nos lares americanos. Essa nação subirá em grande parte, aleluia. Muito bem, examine o livro de Apocalipse. Deixe-me começar a orientá-lo sobre
O que fazer se você perder o rapto da igreja? Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse. Alguns de vocês neste auditório podem pensar que tudo está certo com sua vida espiritual. Quero esclarecer-lhe que nenhum membro de igreja que não teve uma experiência genuína de salvação vai ser tirado desta terra no dia do arrebatamento. Eu não estou pregando somente para os incrédulos que estão ouvindo esta fita, mas para tantos quantos estão em nossas igrejas hoje mesmo, que vão ficar para a tribulação. E você pode perguntar: quem são eles? Eles são membros frequentadores das igrejas, os quais pensam que Deus é barato demais ao ponto de não incomodar-se com seus estilos de vida. A Bíblia diz: sem santidade e sem testemunho ninguém verá Deus. Em Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ore, ore. Pode ser que você seja achado digno de escapar de todas estas coisas. Você sabe que tipo de crente vai perder o rapto? Homens e mulheres que pensam que são salvos quando na verdade estão na prática do pecado, fazendo isso contra Deus. Estes vão perder o rapto. Aqueles que vivem apartados do verdadeiro testemunho de Cristo, sem santidade, esses não verão a Deus. A Bíblia diz que nenhum covarde entrará no reino de Deus. Jesus Cristo está vindo para uma igreja pura, imaculada e sem mancha. Então você me pergunta: mas o que devo fazer? É melhor que você trate de purificar-se, consertar a sua vida com Deus e adequá-la aos padrões bíblicos. Busque viver segundo os conceitos morais de Deus. Pratique a oração para que você seja encontrado digno para escapar à tribulação que há de vir sobre a terra depois que a igreja subir. Crentes que não oram vão perder o rapto. Não adianta você pedir: pastor, não me diga uma coisa desta. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Portanto, não seja displicente ao ponto de ficar de fora do arrebatamento. Certifique-se de que sua vida está em ordem com Deus. Se você não subir, certamente estará inserido na pior situação, no mais terrível problema que o mundo já viu e viveu. Jesus disse que não tiveram dias como esse, não haverá no futuro dias iguais com tamanha tribulação. Nunca houve dias tão terríveis, tão agonizantes como os que estão por vir sobre a terra. Portanto, eu não tenho tão grandes boas novas que poderão confortar você, mas elas podem pelo menos salvar a tua alma. Se você perder o arrebatamento da igreja, lembre-se, há esperança. É isto mesmo. Você não vai ter dias fáceis, mas existe uma esperança. Você vai ficar face a face com o diabo na terra, juntamente com todos os seus anjos demoníacos. O próprio inferno descerá aqui, mas há esperança. Você passará por tipos de problemas e situações dificílimas, mas há esperança. Você vai ver todas as cidades destruídas por terremotos, mas há esperança. E você geme na alma: meu Deus, como pode existir esperança com tudo isto acontecendo? Deus é tão gracioso que Ele deixou alguma coisa para que você se agarre nela. Ele não é um tipo de Deus que deixa você sem socorro em meio às necessidades, ainda que cercado de tantas trevas. Ele é muito gracioso. Com pragas destruindo os homens em todos os lugares, Deus diz: há esperança. É verdade,
mas vai custar a sua vida. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Todos os santos durante a tribulação irão morrer morte física. O anticristo irá matá-los. É preferível morrer fisicamente do que ser atormentado eternamente. É doloroso, mas eu preciso pregar sobre o tema. Eu não gostaria de estar aqui na terra durante a grande tribulação. Será pior que o comunismo. Será mais pior que o islamismo. Será pior do que qualquer forma de religião colocadas todas juntas. Será pior do que qualquer forma de perseguição que você já ouviu falar. Não existem palavras para descrever tais dias, mas há esperança. Que tipo de esperança podemos ter? É a esperança eterna. Deus ainda oferece a vida eterna, mesmo nas horas de escuridão deste período. Você entende? Agora, porque Deus quer que você esteja incluído no arrebatamento, é para salvar você de passar por dias monstruosos. Jesus disse: ore para que você seja encontrado digno de escapar desse tempo tão mau. Então, cuidado, porque estes dias estão se aproximando. Estes dias em que este planeta, com homens e mulheres, vão enfrentar o próprio Satanás encarnado. Deus não deseja isso para nenhum ser humano, mas alguns vão enfrentar Satanás em carne. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele nos preparou, porque Deus nos deu em Cristo Jesus uma saída, e para tanto nos adverte quanto a isto. E louvado seja Ele, porque muitos de vocês que me ouvem não terão de ver Satanás em carne. Mas ainda digo: obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor dá esperança para aqueles que vão ver tudo isso. Se você ficar de fora do arrebatamento da igreja, entenda desde já que tremendas mudanças vão acontecer em toda a face da terra. Entenda que este período de drásticas mudanças serão apenas 7 anos, mas será um inferno aqui. E também entenda que por causa das mudanças, o diabo está na terra agora, agindo mais rápido do que antes, sabendo que seu tempo é curtíssimo. Então, aqui vai o meu conselho a respeito de algumas coisas que você deve fazer. A primeira coisa a fazer é entender que a sua fé em Jesus Cristo poderá até lhe custar a vida ou torturas sobre-humanas, mas só a fé em Jesus Cristo é a única forma de livrar a sua alma da condenação eterna. Se você perder o rapto, fique certo de que os governantes deste mundo vão mentir a respeito do que aconteceu, distraindo vocês. Para vocês que estão ouvindo esta fita, eu digo: eu já terei subido. Vocês já não me encontrarão mais aqui. Mas ouçam esta gravação em secreto, para que não os matem caso a descubram. Se o arrebatamento aconteceu, quem sabe há 1, 2 ou 5 anos atrás, e de alguma forma esta fita lhe chegou às mãos, ou você sabe de alguém que a possui e está à procura desta pessoa para ajudar-lhe a compreender o que aconteceu com sua esposa, pais, filhos ou amigos, e você está completamente sozinho, onde estarão eles? Os jornais dizem que milhares de pessoas no planeta desapareceram, e os governos dizem que podem ter sido seres extraterrestres que os raptaram, ou que o próprio Satanás os matou, porque nós, os crentes, éramos fraquinhos, então fomos facilmente vencidos. Isso tudo são mentiras. A razão por que não estaremos aqui é porque o nosso Senhor Jesus voltou, como prometeu, e nos arrebatou para a sua glória. A razão por que não estaremos aqui é porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui você ficou e pensa constantemente: oh meu Deus, o que aconteceu com a minha esposa, filhos, amigos? Eu fui à igreja hoje e ninguém estava lá, com exceção de centenas de pessoas que, como eu, estão tentando entender o que aconteceu. Então não hesite mais, ore a Deus. E você pergunta: mas por quê? Como isto pode me ajudar? Eu lhe digo: foi uma vida de oração que nos levou para a glória. Sim, nós não tivemos que passar pelo caminho que você está passando agora, e pode ser que você seja morto por causa de uma oração. Pode ser que você seja morto por aceitar a Jesus Cristo, mas é preferível morrer fisicamente do que ser atormentado eternamente no inferno. Para tanto, repita esta oração: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vivo e tu podes me ouvir mesmo nesta hora de escuridão. Senhor Jesus, neste momento eu te dou a minha vida e te peço que perdoes os meus pecados e me purifique com o teu sangue. Entra no meu coração, salva a minha alma. Senhor Jesus, por favor, perdoa-me, Senhor, por não tê-lo recebido antes, mas agora tem misericórdia de mim e apodera-te da minha vida. Dá-me a segurança da eternidade contigo e ajuda-me a viver para ti, em nome de Jesus. Amém. A segunda coisa que você deve fazer é agarrar a primeira Bíblia que encontrar e guardá-la num lugar muito seguro, porque depois do arrebatamento, Satanás vai certificar-se de que todas as Bíblias foram eliminadas da face da terra, para que então todo homem e toda mulher passem sua eternidade no inferno, sem ter tido como optar por outra coisa nesse período de tribulação. Como o diabo poderá mentir ao mundo se a Bíblia estiver por perto para mostrar a verdade? Ele vai destruir a palavra. Então a segunda coisa que você deve fazer é apoderar-se da Bíblia da sua esposa ou filhas, ou dos avós e pais, e distribuí-las para todos aqueles que você sabe, como você, estão à procura da verdade. A terceira coisa que você deve fazer não é muito agradável. Apocalipse 6:9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E você que perdeu o rapto, vai ver isso acontecer. Isto significa, irmãos, que pessoas depois do arrebatamento da igreja, as que ficarem, vão se decidir por Jesus Cristo, vão pregar a palavra, e a Bíblia nos diz que eles serão mortos por causa disso. Então, aqui vai um conselho para você: tenha muito cuidado, não permitindo qualquer homem ou mulher em sua casa que você não os conheça. Atente bem para aqueles que vierem em nome de Cristo. Tenha cuidado com aqueles que serão enviados pelos governantes a fim de espiarem o seu estilo de vida, porque isto pode findar com o seu ser. A Bíblia diz que muitos serão mortos, e eu lhes sugiro que estudem o livro de Daniel, Apocalipse, o capítulo 24 de Mateus e o 21 de Lucas. Fiquem familiarizados com estes livros e textos, porque eles instruirão você quanto ao que fazer durante a grande tribulação. A quarta coisa a fazer é orar constantemente. Você vai precisar do poder de Deus muito mais do que nós, a igreja. Precisamos hoje, é claro, você vai carecer de um modo muito mais intenso. Lembre-se de que antes do arrebatamento, nos dias em que eu estava gravando esta fita, o Espírito Santo estava na terra. Sua influência estava em todo o continente, nação, cidade. Porém, quando a igreja foi tomada, o Espírito Santo subiu, bem como a sua influência.
Mas ainda assim posso lhe dar uma esperança. Haverá um meio de relacionar-se com o Espírito Santo. Ele estará na terra depois do arrebatamento, do mesmo jeito que estava e operava nos dias de Moisés. No Velho Testamento, ele vinha somente sobre indivíduos. A partir do Pentecoste, ele desceu sobre o globo terrestre, não somente sobre indivíduos, mas sobre cidades, nações e continentes, e a sua influência hoje é sentida em todos os lugares que vamos. Depois do rapto, o Espírito Santo vai deixar a terra e sua influência não mais atuará na raça humana, mas somente virá sobre aqueles que por fé vão receber a Jesus. Entendeu isto? Ele veio sobre Moisés, Josué, Sansão, Davi, Salomão, Daniel, Jonas, Ezequiel e outros. Ele veio sobre indivíduos que creram no Pai, aceitaram e viveram sob a lei de Deus. Nos dias de Jesus, o Espírito Santo não estava aqui na terra como nos dias após o Pentecoste. Quando Jesus andou na terra em carne, ele estava sobre Jesus. Ele veio sobre Maria, sobre os apóstolos e sobre todos quantos o receberam. Hoje, porém, sua influência não está somente sobre a igreja, mas também sobre os incrédulos, convencendo-os dos seus pecados. Na subida da igreja, porém, o Espírito Santo também subirá, mas ficará atento a todos que receberem Jesus, para então, como na velha aliança, descer sobre o crente. Portanto, há esperança. O Espírito Santo não estará completamente ausente, ele estará ausente no que diz respeito à sua influência, para permitir que o diabo perca, mas ele descerá sobre os indivíduos. Glória a Deus que ele estará com os santos daquele período. Para vocês que ficarem, saibam que ele virá sobre vocês se andarem com Cristo. Portanto, orem constantemente, porque hoje, antes do arrebatamento, quando nós oramos, o Espírito Santo vem sobre nós e se move dentro de nós. Quando nós oramos, ele enche o templo da glória de Deus. Mas quando a sua influência for tirada, você vai orar e não vai sentir a sua presença. Só a sentirás no mais interior do seu espírito humano. E para isso será preciso orar muito. Você sabia que durante a grande tribulação ninguém será curado fisicamente? Porque o poder do Espírito não estará operando como hoje. Naqueles dias, os anjos dos céus não serão liberados para proteger os crentes como fazem hoje. O anticristo os matará. Mas eu repito, mesmo sendo aqueles dias os mais terríveis para o mundo e para aqueles que serão salvos, suas almas podem ser resgatadas. E é por isso que eu estou pregando esta mensagem, pois Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18. Aqueles que estão aqui antes do rapto, hoje, bem como aqueles que estarão aqui depois do rapto, vocês todos aqui hoje estão podendo manusear as Bíblias de uma forma livre. Mas aqueles que ficarem aqui depois do rapto não poderão usar as suas Bíblias livremente. Então, leve-a para o seu lugar secreto e examine Apocalipse 18:4, que diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Deus terá um povo no período da grande tribulação, e eles serão chamados os santos da tribulação. Que promessa maravilhosa Deus faz no versículo. Ele vai proteger os salvos, não permitindo que eles sejam atingidos pelas pragas se eles deixarem a Babilônia. Babilônia é o símbolo de toda e qualquer mistura com o culto pagão e seus rituais. Neste caso, aqui vai um aviso de antemão para todos aqueles que estiverem na terra nos dias maus.
Não se deixem ser influenciados sob nenhuma condição ou circunstâncias. Não participe da igreja que honrará o anticristo. Não abrace a falsa religião satânica. Não expresse nenhuma forma de simpatia ou culto ao anticristo, porque Deus disse: essa religião é falsa e enganosa. Saia dela, povo meu. Saiba que durante a grande tribulação, você não terá a opção de ir à igreja. O anticristo não permitirá nenhuma forma de culto a Deus, muito menos uma reunião de crentes. Portanto, o único jeito de adorar a Deus com outros santos é em secreto, em cavernas ocultas ou casas muito escondidas. Haverá naqueles dias muitas igrejas abertas, igrejas que foram confiscadas pelo anticristo e que serão usadas para o seu culto. Este prédio onde reunimos hoje poderá ser tomado pelo exército do anticristo e se tornar um lugar de sua adoração. Se você perder o rapto da igreja de Jesus Cristo, compartilhe esta fita, reproduza, encontre outros crentes, fortaleça-se, não aceite a religião mundial. Agora vamos ler Apocalipse 14:9, onde diz: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. O texto é bem claro, e por favor entenda: sob nenhuma pressão ou circunstância, admita a marca da besta no seu corpo. Ouça atentamente. Deus avisa em sua palavra: se qualquer homem ou mulher adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, esse beberá do cálice da sua ira e será atormentado no fogo, num fogo terrível, que é precisamente o lago de fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Para os que vão ficar na terra após o rapto da igreja, os governantes vão dizer que se não deixarem marcar, estarão desobedecendo a lei e não poderão comprar ou vender, e que só lhes resta mesmo morrer. Pois mais uma vez, recebam o meu conselho: não recebam a marca da besta na testa ou nas mãos. Sim, é melhor desfalecer e, se preciso, até mesmo morrer, mas jamais aceite a marca. É melhor ser fisicamente morto do que ganhar a morte eterna. Não, este não é um recado fácil, eu sei. Não serão dias fáceis. Por isso, estou lhes advertindo agora, enquanto há tempo, para que vocês sejam salvos. A Bíblia diz que vocês perderão as suas vidas para que a qualquer preço salvem as suas almas. Estejam preparados para morrer por causa da sua fé. Vamos para Apocalipse 13. Mas antes, deixe-me lhe dizer uma coisa muito importante. Aqueles que receberam Jesus Cristo antes do arrebatamento não terão que enfrentar estes dias maus e demoníacos. Se vocês não vão estar aqui quando a fome reinar na terra e nada for encontrado para comer, não vão estar aqui quando todas as águas limpas tornarem-se envenenadas e não houver água para beber. Vocês não vão estar aqui quando a guerra nuclear destruir 1/3 dos homens. Vocês não vão estar aqui quando o sol se tornar o grande inimigo dos homens e esquentar 7 vezes mais. Vocês não vão estar aqui quando tumores cancerosos atingirem todos os seres humanos que receberem a marca da besta. Vocês não vão estar aqui quando os terremotos sacudirem toda a terra, destruindo cidades na América do Norte, Sul, Canadá, Austrália e África, e então nenhuma cidade será deixada de pé. Vocês, santos, não vão estar aqui quando as estrelas do céu caírem pela terra, destruindo a raça humana. Isto é apenas um pouquinho do julgamento de Deus.
Mas se você estiver aqui e for morto em qualquer uma destas situações mencionadas, e se você tiver recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Rei, então o céu será também seu. Mas se você não tiver se decidido por Ele, não só passará por todos os sofrimentos, mas também, para sempre, eternamente, estará separado de Deus, lançado no lago de fogo e enxofre, e ali passará a eternidade com Satanás, os demônios e os seus anjos. Eu não quero isso para vocês. A Bíblia testifica que naqueles dias alguns homens e mulheres não vão se prostrar diante do anticristo, e eu creio que você é um deles. Sim, você que ouve esta fita. Vamos então para Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E o texto prossegue dizendo: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. O seu número é 666. Também em Apocalipse 24 está registrado: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado todo o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluias! Portanto, vai haver joelhos que não se dobrarão à vontade maligna do anticristo. Ainda vejamos Apocalipse 15:2, que diz assim: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Queridos irmãos que me ouvem, muitos joelhos não se dobrarão, se salvarão e permanecerão fiéis. Glória a Deus. Lembro-os de que o texto base desta ministração é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 15 ao 17. E relembro aos que estão ouvindo esta fita que esta é uma pregação sobre o arrebatamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e não sei quantos já pregaram sobre este assunto antes, mas eu lhes afirmo que este tema deve ser pregado, porque a Bíblia deixa claro que o arrebatamento é um fato, e contra fatos não há argumentos de forma alguma. Você, crendo ou não, arrebatamento é uma realidade que não pode ser mudada. Nós seremos arrebatados, e eu estou esperando pelo dia em que, num abrir e fechar de olhos, eu compareça na presença, face a face com o Senhor Jesus Cristo. Pode ser que eu esteja pregando um lindo sermão, sem saber que aquele é o último culto que presido, e no seguinte minuto estar na presença do Senhor nos ares. Alguns poderão estar profetizando e de repente encontrarem-se face a face com o Senhor. Eu estou esperando este acontecimento para muito em breve. E vocês, irmãos, isto é um fato. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 a seguir, nós recebemos uma declaração que 2 anjos no Monte das Oliveiras disseram para os discípulos: este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como ouviste subir. Também Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscá-los. Vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscá-los. Isto é uma realidade incontestável.
Até mesmo os profetas falaram do arrebatamento. Moisés se referiu a ele quando declarou que o cetro não se apartará de Judá. Isaías falou sobre o rapto. Ezequiel também. A Bíblia declara e afirma sobre isto. Portanto, é um fato. E aquele que não acredita terá o maior choque da vida quando isto acontecer. Alguém diria: então, por que você está ensinando o que fazer depois do rapto? Se a gente não subir, quem vai ficar? Será que vai ficar alguém? Sim, eu me baseio muito no que as Escrituras declaram. A primeira afirmativa está no livro de Lucas, ou Evangelho, como alguns preferem considerar. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Isto é forte. Notem bem: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé na presença do Filho do Homem, para que você seja arrebatado com a igreja. É preciso que você ore em todo o tempo. Orar em todo o tempo. O que significa que orar só deve ser de vez em quando? É muito perigoso nas nossas vidas. Não ore só ocasionalmente. Se você não orar em todo o tempo, pode ser que você não suba. Jesus disse: vigiai e orai em todo instante, para que você seja encontrado digno. Meu Deus! Ele disse que você tem de ser encontrado digno para escapar de todas estas coisas. Quais coisas? Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens e mulheres que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Em Lucas 21, versos 25 e 26, o Senhor falou de dias que virão sobre a raça humana como jamais houve igual. Leiamos Lucas 21 a partir do verso 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O Senhor disse que serão dias de vingança. Uivai por causa deles. As mulheres grávidas terão um tempo muito difícil, pois diz: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Todos sabem que o livro de Apocalipse nos fala de 7 selos de julgamentos, 7 trombetas de julgamentos e também 7 taças de julgamentos. Julgamento tão terrível que só de lê-los nos faz estremecer. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para Isaías, capítulo 26, versículo 20, que explica mais sobre os acontecimentos do arrebatamento. E diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Por quê? Porque neste período Deus se vingará dos moradores da terra, conforme descritos em Lucas capítulo 21. Serão dias de vingança, indignação, aflição, e Deus está dizendo para aqueles que são seus: ei, escondam-se, protejam-se da vingança. Que vingança?
Em Isaías 26, 21, encontramos a resposta: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que forem mortos. Essa punição será tão violenta que a Bíblia declara que não mais haverá terra seca com capacidade de sugar o sangue das vítimas, e também não haverá sepultura suficiente para os mortos. E então você me diz: eu não gosto de conversar sobre este julgamento e nem mesmo de ouvi-lo. Bem, meus queridos irmãos, vocês querem que eu pregue a Bíblia ou não? Eu admito que esta mensagem não é fácil. Realmente não sou o tipo de pessoa que tem prazer numa conversa sobre sofrimento e aflição, pois é muito melhor lidar com o amor, a graça e a misericórdia. Mas não se esqueçam que o tempo da graça está chegando ao fim. A graça de Deus sobre a humanidade está ao ponto de ser mudada, e você diz: eu não gosto disso. Eu sempre pensei que Deus era um Deus de misericórdia e que a sua misericórdia dura para sempre. Sim, Deus é misericordioso para aqueles que o temem e o buscam, mas a sua mão está contra os que lhe desobedecem. Porque nós só recebemos graça por fé, andando em obediência e comprometimento sério com Deus e com sua palavra. De outra forma, seremos punidos. Deus não é um fraco. Ele é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. A sua justiça é tão perfeita quanto o seu amor. E a Bíblia continua dizendo que logo após o arrebatamento, logo depois que a igreja subir, dias e terríveis julgamentos virão sobre a raça humana. Jesus disse: aflição e vingança. E Isaías profetizou dias de indignação. Bem, você não vai estar aqui. Isto é, se você é fiel, constante em oração, comprometido com Deus e sua palavra. Mas se você não é, com certeza poderá ficar para trás. Quantos não pensam que Deus é um homem de negócios e por isso buscam negociar com Ele? Na verdade, Deus não requer tanto assim de nós. Tudo o que Ele diz é: siga-me e pague o preço. E o preço não é tão alto e tão pesado. Francamente, irmãos, eu prefiro obedecer ao Senhor e pagar um preço que não é tão pesado agora, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Não é um pesar obedecer a Deus. É, no entanto, uma alegria melhor obedecer a Deus do que ao diabo. O diabo é um mestre cruel e o nosso Deus é um Deus de graça. Ouçam, eu não quero estar em nenhum lugar, mas tão somente com Jesus quando a igreja subir. Que choque será para o homem que sempre foi avisado pela esposa acerca da segunda volta de Jesus e dela duvidava e até escarnecia enquanto ela persistia em avisar que isto estava já para acontecer segundo as profecias das Escrituras, e ele, nécia e indisplicentemente, ignorava a voz da profecia. Um dia pela manhã, este homem acorda e não mais encontra sua esposa. Não mais. Ele pensa que ela deve estar na cozinha ou que já levou as crianças para a escola. A tarde vem e ela não aparece. E através do noticiário ele descobre que milhares desapareceram na cidade, no planeta. E entre espantado e consciente agora da veracidade da profecia, ainda assim vai querer saber o que aconteceu com sua esposa? Você não acha que esta mensagem poderá ajudar este marido e tantos outros homens e mulheres ainda descrentes da mensagem a entrar no reino de Deus? Portanto, pastores e ministros do Evangelho, vocês que me ouvem, preparem os seus rebanhos, suas famílias, avisem as esposas,
os esposos, as pessoas, sobre a realidade próxima do arrebatamento da igreja, mesmo que delas alcance desprezo e rejeição, com certeza, um dia irão lhes agradecer pela ousada pregação. Mas se você perder o rapto da igreja, fique certo de que ainda há esperança, por pior que sejam os dias da tribulação, porque a misericórdia de Deus não será completamente tirada. Deus não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia declara em Apocalipse capítulo 6 que a primeira coisa que vai acontecer é uma tremenda destruição de 1/3 da raça humana na abertura dos 7 selos, constituindo esse o período da primeira parte da grande tribulação. Os 7 anos serão compostos de 2 períodos distintos, 3 anos e meio de tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Ao todo 7 anos apenas, por causa dos escolhidos. E você saberá que este período começou exatamente quando a igreja subiu. A partir daí, dar-se-á tribulação. E você saberá que a grande tribulação começou no momento em que o anticristo invadir Jerusalém. A partir desse momento, você verá desastres tremendos. E a partir deste evento, 1/3 da água estará contaminada, bem como 1/3 de toda a comida. Guerras nucleares estarão acontecendo e 1/3 da humanidade estará morta e o mundo estará semi-destruído por causa da vingança de Deus. E você pergunta, e pode alguém ser salvo? Sim, é por isso que eu digo que há esperança. Creia nisso. Apesar de sua esposa ter sido salva antes do arrebatamento e ter desaparecido, você também poderá ser salvo e encontrar-se com ela na glória. A única diferença é que certamente você pagará pela sua fé em Jesus Cristo com sua própria vida, o que ela não precisou fazer. A esperança que proclamo, portanto, é relacionada com a vida eterna, que é ganha mediante a fé em Jesus. E por ela é preferível morrer. Em Apocalipse 24, relata sobre as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da sua palavra. Tantos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, foram decapitados, perderam a vida para ganhar o céu. Estes foram vitoriosos. Mas como podem estes serem reputados vitoriosos se foram decapitados? Foram vitoriosos porque resistiram e foram mais fortes que as ameaças e torturas pelas quais passaram e não adoraram a besta. Não se vergaram ante aos algozes do anticristo e sua imagem. Vitoriosos porque não negaram a fé no nome, no sangue, no testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ante a certeza da morte pelo exército do anticristo. Lembrem-se, logo após o arrebatamento da igreja, os governantes das nações darão as suas versões sobre o fato. Mentindo divulgarão que os cristãos foram capturados pelo Deus das forças. O anticristo vai honrar este Deus das forças, porque este era o Deus que Hitler adorava. Este é o mesmo Deus que a nova era prega sob o alcunho de Xambalá. Naqueles dias, você ouvirá muito este nome em todo lugar. Esta religião já ensina que os cristãos vão se opor a este Deus e, como punição, vão ser removidos da face da terra. Completa mentira. Entenda também que o anticristo é a encarnação de Satanás. É o próprio em carne. Naqueles dias, Satanás será expulso do segundo céu, juntamente com seus demônios, e a terra ficará possessa destes seres. Nestes dias, os espíritos malignos correm livremente sobre a terra. Por quê? Porque serão dias da vingança do nosso Deus. O Espírito Santo e sua influência subirão com a igreja
E se não fosse pela pessoa do Espírito Santo, todos nós hoje que vivemos antes do rapto já estaríamos destruídos por Satanás. Mas o Espírito Santo é a parede entre os membros do corpo de Cristo e Satanás. Satanás não pode tocar a igreja. Mas depois do arrebatamento, o Espírito Santo será removido, a parede será tirada. Hoje vivemos nos dias de Pentecoste já por 2000 anos. O Espírito Santo está na terra, em todos os lugares, se movendo na igreja e sobre todos os homens. Ao orarmos sós ou em conjunto, podemos sentir sua presença. Junto ao incrédulo, ele opera convencendo-os de seus pecados, do juízo e da justiça. Na tribulação só sentirão a sua presença, o seu toque, a convicção que ele dá somente os que optarem pela fé em Jesus Cristo. E isso só experimentarão no mais íntimo de seus corações. Isto porque o poder convencedor do Espírito Santo será tirado da face da terra. Vocês sabiam que os mesmos fariseus que crucificaram Jesus foram convencidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes e que mais adiante foram salvos? O próprio Jesus em carne não andou no mesmo período de bênção que nós andamos hoje, porque hoje nós andamos com o Espírito Santo em sua plenitude maravilhosa de poder, convencendo os pecadores. Você está me ouvindo? Mas nos dias da tribulação e da grande tribulação será como nos dias da velha aliança. O Espírito Santo se moverá apenas em alguns indivíduos, mas não mais sobre toda a face da terra. Por isto é que Satanás estará livre para agir. Deixe-me dizer mais. Naqueles dias haverá mais bruxos vivos, como jamais se contou na história, e se verá mais ações demoníacas que em todos os tempos da história. Digo com certeza que naqueles dias, todo incrédulo que receber a marca da besta será completamente possuído por demônios, porque vendeu a sua alma para o diabo, tornando-se agora um satanista. A igreja de Satanás naqueles dias passará por grande avivamento, porque a igreja de Cristo e a influência do Espírito Santo já deixaram a terra, e assim o mundo será controlado por Satanás e seus exércitos. Apesar da presença na terra de uma minoria de crentes que estarão fugindo e se escondendo por causa da fé em Cristo e no seu evangelho, é por isso que Jesus disse: se você for encontrado digno, escapará destas coisas. Hoje, igreja, somos vitoriosos no mundo. Porém, na grande tribulação, Satanás vai matar os crentes. E ele, tão somente ele, será o grande chefe, o dono de toda a situação, e não a igreja. Haverão dias em que Satanás será liberado para fazer o que quer, ainda que por pouco tempo, segundo o livro de Daniel. E apesar disso, ainda há esperança. Por quê? Porque você pode ser salvo. Queridos, lembrem-se que muitas mudanças acontecerão logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Firmem-se na fé em Cristo. Agarrem uma Bíblia. Encontrem-na rapidamente, porque em breve o anticristo e seus exércitos vão destruí-las. A palavra do Deus vivo não será encontrada em lugar nenhum. A luz será tirada, porque serão dias de vingança, trevas e terríveis destruições. Porque não haverá naqueles dias nenhum justo na terra. É que gravo esta fita por causa disso, pois um dia homens e mulheres vão sentir alívio, alegria e regozijo de terem esta fita em mãos. Eles jamais ouvirão do anticristo o que está gravado aqui. Ele poderá, quem sabe, destruir sua Bíblia ao encontrá-la, mas pode ser que o cassete não lhe chame a atenção. E é para ludibriar o diabo que eu estou produzindo esta fita agora. Uma outra coisa
que você deve saber caso perca o arrebatamento é orar sem cessar. Isto para serem cheios do poder de Deus, pois precisarão de muito poder de Deus, como nunca antes foi necessário no planeta. Familiarizem-se com os textos nos livros de Daniel, Apocalipse e os capítulos 24 e 21 de Mateus e Lucas, respectivamente. Novamente, advirto-os a saírem de Babilônia, como prescrito em Apocalipse 18:4 e Apocalipse 14, dos versos 9 a 13. Não faça parte das igrejas que honrarão o anticristo e o Deus das forças, Sambalá. Não adorem, não prestem culto à imagem da besta. Não se deixe marcar nas testas ou nas mãos pela besta. Não temam aqueles que irão matar-lhes o corpo, antes temam e honrem aquele que pode matar as vossas almas e espíritos, metendo-os no lago de fogo eterno preparado para Satanás e os seus comparsas. A tribulação será um período de tormento e fome mortal, mas aos que perseverarem em guardar a sua fé em Jesus Cristo e o seu testemunho, obterão a coroa da vida. E alguém diz: isso não é uma mensagem positiva. Mas eu não disse que entregaria uma mensagem positiva. Estou aqui para que de alguma forma tua alma seja salva e não teu corpo. Todos quantos me ouvem antes do rapto, busquem ter a certeza de que suas vidas estão prontas para que o arrebatamento possa vir a qualquer hora, e vocês, indo com Jesus, não tenham de passar por tudo isso. Preparem-se para morrer por sua fé. Não é uma história bonita, mas é o único jeito de manter-se fiel naqueles dias. Em Apocalipse 13:15, ouvimos de uma imagem a qual será comunicada um espírito. Para nós hoje, não é muito compreensível que uma imagem fale, mas os que ficarem para trás, quando a igreja subir, presenciarão este fato. Mas eu posso estar errado, e vocês que vão ouvir esta fita depois do arrebatamento vão saber melhor do que eu. Porém, hoje, o homem já está preparando para que isto aconteça. Imagine você que as redes de TV a cabo, especialmente aqui na América, podem conectar dentro de sua casa, através dos aparelhos de TV mais recentes, um dispositivo chamado Fish Eye, que traduzido é olho de peixe, o qual tem como função regular a luz no visor do aparelho. Se o ambiente estiver escuro, ele dá ao visor um pouco mais de luz, e se houver muita luz no ambiente, ele adequa a luz do visor ao ambiente. Porém, este Fish Eye é também uma câmara adaptada. Sob a presidência de Jimmy Carter, fez-se uma experiência entre famílias de duas cidades, Canadá e Estados Unidos, e as emissoras de TV puderam captar através do olho de peixe ou Fish Eye as pessoas no interior de suas casas assistindo TV. Portanto, se você tem cable em casa e um novo aparelho de TV, então tudo está conectado. E mais, este pequeno dispositivo não somente pode captar imagens dentro de sua casa, mas também pode captar sons. Você pode ser ouvido por terceiros sem que o aparelho esteja ligado. Você entende agora como é que o anticristo vai saber se as pessoas o adoram ou não? Como? As emissoras de TV serão os seus olhos, e quando sua imagem aparecer no visor do aparelho, todos terão de se prostrar. E se não o fizerem, as companhias cable ou emissoras de TV vão denunciar a polícia do anticristo para que os matem. Então, por isso, eu aconselho a todos que ficarem, que destruam suas TVs. É exatamente isto. Este aviso vem na hora certa. Deixe-me lhes perguntar uma coisa. Se você, povo de Deus, estivesse aqui naqueles dias, não gostariam de ser avisados? Portanto, destruam suas TVs
E se você for forçado a ter uma TV mediante imposição do anticristo e suas leis, tenha cuidado com os canais de TV a cabo e em nenhuma circunstância se dobre diante da imagem da besta. Ouçam, toda forma de pressão será encetada contra a humanidade, visando levá-la a... Ouçam, toda forma de pressão será encetada contra a humanidade, visando levá-la cativa com Satanás para o seu destino eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 6, versos 5, 6 e 8 alertam: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. A fome será tão grande que a 4ª parte da raça humana será extinta. Por causa da fome, as pessoas se matarão para comer suas próprias carnes. A fome será tão grande que os animais atacarão os seres humanos em busca de refeição. Imagine-se andando pelas ruas da cidade e os cães atacando você para se alimentarem. Fome, fome intensa. E leve a sério meu conselho: reserve comida e água pura em lugar seguro, porque as guerras nucleares vão contaminar as águas do mundo inteiro. Irmãos, antes do arrebatamento nós temos tudo em abundância, temos tudo de sobra, pois haverá tremenda fome. O pão terá mais valor do que o ouro. Por isso siga o meu conselho, guarde água pura e comida. A Bíblia diz que as águas ficarão envenenadas numa das últimas pragas do Apocalipse. Mesmo nos dias de hoje, provavelmente você já viu destruição e contaminação nos rios do mundo. Também aconselho aos da grande tribulação que se mudem das cidades. Se eu fosse você, eu mudaria para o lado campestre, porque a Bíblia diz que as cidades serão destruídas pelas guerras nucleares e pelos terremotos. A Bíblia diz que coisas cairão do céu e destruirão a raça humana. Mas vou lhes aconselhar uma coisa: isso não é fácil dizer, mas tenho de falar. Se você ficar firme na fé em Jesus, você será morto, e quanto mais cedo você morrer, melhor. E você me diz: não me diga isto, pastor. Senhores e senhoras, se vocês estão ouvindo esta fita depois do arrebatamento em lugar seguro e secreto, leiam no livro de Apocalipse, os capítulos 13, 15 e 20, e aprendam as instruções da palavra de Deus. Pois ela diz que muitos vão ser decapitados pelo testemunho de Jesus. O que fazer? Se você não pode comprar comida uma vez que não pode receber a marca da besta no seu corpo, o que você vai fazer? Você vai morrer. E eu ressalto: quanto mais cedo você morrer, melhor, muito melhor. Preste atenção nisto. Se você não subir com a igreja, tenha muito cuidado com o que vou falar agora. Um dos maiores enganos causado pelo anticristo naqueles dias será através de milagres. O mundo há de adorá-lo, porque vão dizer: ninguém é como o anticristo, ninguém é como ele. Ele será o homem mais gentil da história, o mais amável que você já viu. Ele será atencioso, caloroso, irá abraçar as crianças com lágrimas nos olhos. Mas lembrem-se, ele é enganador. Milagres acontecerão através dos seus falsos profetas. E aqui eu adiciono uma outra informação bíblica
o falso profeta será ministro da religião. A Bíblia diz que ele vai enganar o mundo com sinais, prodígios e maravilhas. Não creiam nestes milagres. Grande pressão virá sobre vocês para que recebam o anticristo como o enviado de Deus. Resistam-no, firmes na fé em Jesus. Um outro conselho: memorizem versículos das Escrituras que poderão consolar vocês, porque o anticristo, sua polícia, seus seguidores e até aqueles que você pensa que são seus amigos, ao descobrirem sua Bíblia, poderão tomá-la de você. Todas as Bíblias serão destruídas, e o que é pior, a caça aos cristãos será pior do que tem sido na Albânia, do que foi no comunismo russo. Naqueles dias, você não encontrará uma Bíblia sequer. Ficando na terra após o arrebatamento, memorize ao máximo escrituras da palavra de Deus, especialmente trechos relacionados à vitória de Jesus e dos santos da grande tribulação. Esteja preparado para ser traído pelos seus membros e até mesmo pelos seus melhores amigos. E se eu fosse você, durante a grande tribulação, eu nem teria amigos. Repito, eu não teria amigos, e oraria a Deus para que me direcionasse somente aos cristãos, porque o temor será uma constante. Nenhum homem que conhecer a Cristo vai conversar sobre isto, pois significará vida ou morte. Eu creio que Deus vai ajudá-lo naqueles dias a encontrar-se com cristãos como você, e em secreto se consolarão. Prepare-se para ser preso, odiado, perseguido, torturado e morto, mas seja qual for o preço, não desista da sua fé em Cristo Jesus, porque é melhor ser espancado e caçado do que ser atormentado eternamente. Eu já falei antes que o poder satânico será tremendo. Então prepare-se para enfrentar Satanás face a face. Como seria maravilhoso se todos os cristãos subissem antes daqueles dias. Quão maravilhoso seria se nós, homens e mulheres de Deus, hoje pudéssemos acordar o corpo de Cristo para que muitos não precisem enfrentar aqueles dias, mas eles vão enfrentá-los. Então, pelo menos vamos ajudá-los a enfrentá-los com coragem. Pelo menos podemos ajudá-los a encontrar Jesus nesta hora tão negra da história. E por último, lembrem-se disto: nós, os cristãos, amamos vocês. É por isto que estamos gravando esta fita. Neste momento quero convidá-los todos a fazerem comigo uma oração. Antes do arrebatamento, esta oração o levará ao céu. Depois do arrebatamento, ela também o levará ao céu, só que com muita dor e dificuldade. Eu sei que esta mensagem é amarga, mas não tem jeito de amaciá-la. Não há jeito de fazer deste tema um sermão agradável. Eu tenho de pregar a verdade para vocês, não tenho? Povo de Deus, deixe-me conversar bem aberto com vocês. Sabem, eu lutei contra isso, porque eu disse: Senhor, honestamente eu vou parecer um tolo pregando esta mensagem para um povo que em sua maioria não vai estar aqui. Eu diria que muitos aqui de vocês serão arrebatados. Então eu vou estar pregando para uma multidão que vai estar comigo na glória. Então, Senhor, por que pregar isso? E o Espírito Santo fortemente falou-me: faça. Certamente Ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ele sabe se você tem um marido, esposa, filhos ou pais que vão tomar conhecimento que você tem esta fita. Deixem-na em um lugar onde eles possam facilmente encontrá-la. Divulgue seu conteúdo para os seus queridos e onde aguardará. Evangelize ainda, que por fita naqueles dias. Não será melhor tê-los salvos ainda que signifique morte física para todos eles? Sabem, Jesus é muito real para mim, irmãos e irmãs.
Ele é tão real que você pode saber quando ele entra em seu quarto e você conversa com ele. E o Senhor me advertiu pessoalmente para que eu ponha a minha casa em ordem. Ele está voltando. Aqui na terra acontecerá coisas que a mente não consegue imaginar. Vai ser um pavor, desespero e dor. Filho em desespero procurando sua mãe, homens e mulheres procurando solução. Vai ser um pavor, desespero e dor. Aqui na terra acontecerá. Os salvos de uma vez vão desaparecer. Vai ser um pavor, desespero e dor. Somente tragédias na imprensa e nos jornais. Aviões desgovernados pelo ar. Vai ser um pavor, desespero e dor. Eu já posso ver multidões correndo de um lado para o outro, tentando achar resposta no sumiço desse povo chamado de cristão. Eu já posso ver, é grande o desespero em busca dos desaparecidos. Não querem entender que por Deus foram recolhidos para outra dimensão. Subimos pra Jerusalém e nós subimos pra morar lá em Sião. Arrebatados fomos para morar no céu, juntos com Cristo Salvador, o Emanuel. Aqui na terra acontecerá coisas que a mente não consegue imaginar. Vai ser um pavor, desespero e dor. Filho em desespero procurando sua mãe, homens e mulheres procurando solução. Vai ser um pavor, desespero e dor. Aqui na terra acontecerá. Os salvos de uma vez vão desaparecer. Vai ser um pavor, desespero e dor. Somente tragédias na imprensa e nos jornais. Aviões desgovernados pelo ar. Vai ser um pavor, desespero e dor. Eu já posso ver multidões correndo de um lado para o outro, tentando achar resposta no sumiço